É além de um bom jogador. Não vejo toda essa bola, toda essa qualidade no Dario Conca que alguns colegas veem, e principalmente os torcedores do Rio de Janeiro também. A torcida do Flamengo está dando uma força. Sim, não, inclusive já está sendo marcado, parece que o dia 9 de janeiro, que é segunda-feira da semana que vem, ele chega e o Aeroflá, né? O aeroporto vai estar prontinho para receber. Vai estar rubro-negro. É o Santos Domingo, né? No Santos, não, deve ser voo internacional, deve chegar no Galeão, né? No Tom Jobim. E, olha, o que eu estou sabendo é que o contrato vai ser assinado e ele só vai começar a receber a partir do momento que entrar em campo. Previsão abril. Abril. Então até lá ele vai se recuperar. E se não se recuperar, como é que fica? Então, sinceramente, eu fico com o pé atrás. Se não se recuperar, não vai receber. Você acha que é um risco? Eu acho que tem esse risco. Faz muito tempo que ele não joga. É um jogador de 33 anos, se eu não estou enganado. Tá lesionado. Não veio para jogar. Olha, sinceramente, eu se sou o torcedor do Flamengo, eu ficaria com o pé atrás e um pouco decepcionado, porque até agora não chegou ninguém. O único jogador que chegou não vai jogar, que é o Dario Conca. O Trauco chegou também, lateral esquerdo. Mas o Trauco chegou, mas aí vai ser reserva do Jorge. Gente, vou falar um negócio pra você. O lateral esquerdo, esse Trauco, que é o jogador da seleção do Peru, eu sou um cara que eu dou azar. Eu dou azar. Você não viu o jogo bom, Todo mundo achava, por exemplo, Pablo Armeiro, baita, eu dei azar, eu nunca vi esse cara jogando bem. Trauco, eu dei azar, eu nunca vi esse cara jogando bem. Eu nunca vi, pode ser que eu seja o cara que não consiga enxergar futebol. Mas acho que não é coincidência, não. Você consegue? Você já viu o Mena jogando bem? Não. Não, nunca vi. Também não. Também nunca vi. Eu vi num amistoso do Chile, acho que contra a Escócia ou o País de Gales, há uns 4, 5 anos atrás, ele gastou a bola, o Mena. Quando ele veio pro Brasil, eu falei, nossa, acertar um lateral espetacular, mas aqui no Brasil não jogou absolutamente nada. Então tá pulando de galho em galho. Se fosse contra País de Gales, já com o Gareth Bale jogando em cima não era dele, nesse padrão, não. O País de Gales estava naquela fase anterior. Então, Pascoal, sinceramente, não é querer... Diminuir o chão, né? Desanimar o torcedor, exatamente. Não é querer desanimar o torcedor do Flamengo, mas sabe, o cara chega e não vai jogar, gente. Deixa eu ver a esperança de cada um aqui. A sua esperança me parece não muito fortalecida. Eu queria que o Flamengo contratasse um jogador para colocar a camisa e entrasse em campo. Já! Que nem o Diego fez. Tá. A sua esperança não está tão fortalecida assim. Não, vou jogar. Para mim é um grande ponto de interrogação. Deixa eu perguntar, Fernando Fontana, você bota fé nessa volta do Conca? Eu tô meio com o Sormani também, porque na verdade, Pascoal, ele teve uma contusão séria, né? Que é o ligamento cruzado do joelho. Para você se recuperar, são 6 meses de recuperação. Entre 6 e 7 meses. De 6 a 7 meses. Então, quer dizer, você nunca sabe como o jogador vai voltar. Então, é uma contratação de risco. Ele, em campo, sempre foi um excepcional jogador. Aquele camisa 10 que falta no futebol brasileiro, ele é aquele camisa 10. Só que a gente precisa saber como é que ele vai conseguir se recuperar. O Flamengo aposta no refis do Flamengo. Esse foi um dos acordos que o Flamengo falou pro Conca, queria fazer com que ele se recuperasse, porque o refis do Flamengo é muito bom. É mais ou menos parecido com aquele refis que era do São Paulo, né? Então, o Conca aposta muito nisso, mas a gente nunca sabe como é que vai ser a recuperação do jogador. E aí, Fernando? Olha, eu acho o Conca um ótimo reforço. O Fernando Fontana está coberto de razão, a lesão é grave. Agora, o perfil do Conca é daquele jogador que leva a sério uma recuperação. O estilo do Conca me passa mais confiança, entendeu? Porque a gente sabe que tem jogador que vem com aquela... Como é que o Pascoal fala? Aquela tiriça, vai encostar ali no departamento médico. Amarelão. Eu acho que não é o caso do Conca. Eu acho que o Conca ele tem um perfil assim de levar a recuperação mais a sério, pode vingar. O senhor poderia dizer alguma coisa? Porque só vai receber salário assim que estiver pronto para jogar. É uma maneira do Flamengo se preservar nesse caso? É uma maneira e eu confio plenamente no departamento médico do Flamengo. Creio que eles trouxeram o Conca sabendo da lesão dele, sabendo que vão consertar, vão curar realmente o Conca. E o Conca é o seguinte, ele é aquele cara tipo o Zé Roberto. Ele, de 30 e tantos jogos do campeonato, ele perde 2 no máximo. E por suspensão. Para lesionar outra vez...
É um negócio sério. Então ele é muito regular e durante as temporadas ele tem os picos, onde ele chega ao grande momento dele. Então ele tem uma regularidade muito boa. Ele nunca joga mal. E de repente, em alguns momentos, ele consegue subir o padrão de jogo dele para ajudar ainda mais o time. E outra coisa, de repente, em abril, o Flamengo já pode estar começando a chegar naquele momento bom na temporada, no auge da temporada. Aí o que acontece? Você vai enxertar um jogador com a qualidade dele para fazer o Flamengo não cair muito cedo na temporada. Daqui a pouco a gente vai ter o presidente do Flamengo aqui para conversar conosco, o Eduardo Bandeira, e a gente vai conversar com ele a respeito também dessa situação. João, ele vem para disputar a vaga com quem no time do Flamengo? Olha, Pascoal, primeiro tem que ver realmente a recuperação do Conca. Eu acho que o Flamengo, para contratar um jogador como esse, tem certeza já da sua recuperação. Pois é. Já tinha certeza, senão não ia entrar nessa, porque, como disse o Sormani, seria frustrante trazer um jogador desse, aí o jogador chega em abril, não se recupera e o Flamengo não pode contar com ele. Então, eu acho que o Flamengo tem plena convicção, o departamento médico do Flamengo tem plena recuperação da recuperação dele. Agora, depende muito também em relação a como vai estar o Flamengo em abril. Ninguém sabe. Abril já tem Libertadores da América, porque começa em março para o Flamengo. Começa a pegar no breu. Mas aí o time vai estar formado. O time vai estar... Eu, ao contrário do Cassino, eu não acho que o time vai estar no ápice, porque o time, o time não pode chegar no ápice em abril. Chegar no ápice em abril, ele não disse que chegou, que vai chegar. Ele disse que estará chegando. O time vai já estar 2 meses. sendo montado taticamente. Então tem que ver o que o Zé Ricardo, aonde o Zé Ricardo pode encaixar o Conca. Porque um jogador desse, você não pode fazer tudo isso por ele, chegar em abril, ele está recuperado, abril, maio, senta no banco porque o time está jogando, já o time titular é esse. Não dá. Não dá. É difícil você chegar aqui. O presidente do Flamengo já está nos ouvindo lá, com o Ricardo Laia, acompanhando a chegada do presidente do Flamengo e essa contratação que é realmente para a torcida do Flamengo sensacional. E a recuperação do Conca, que jogando no futebol brasileiro sempre foi muito bem. Eduardo Lai, boa tarde, seja bem-vindo. Ricardo Lai, seja bem-vindo, boa tarde. E boa tarde ao presidente Eduardo Bandeira de Mello, sempre muito gentil aqui conosco nos canais Fox Sports. Um abração para vocês, feliz ano novo para vocês. É isso aí, Pascoal, um abraço para você, a todo mundo ligado no programa. O presidente Eduardo Bandeira de Mello já está também com o retorno, escutando, né, a discussão, o debate de vocês. Eu até vou traçar um paralelo, né, vou traçar um paralelo entre quem contratou o Conca, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, tem uma semelhança. Tiveram a mesma lesão, praticamente a mesma lesão no joelho, viu, Pascoal e o pessoal? Então, o presidente sabe muito bem da dificuldade que é essa volta, esse retorno, né? O Conca vem aqui para se recuperar no Centro de Excelência em Performance, aqui no Centro de Treinamento do Flamengo, aqui no Ninho do Urubu. Então há essa expectativa muito grande quanto ao Conca. A gente sabe que na gestão do senhor, o exemplo que ficou é de não dar o passo, né, maior que a perna. É este o caso do Conca? Como é que foi essa negociação com o Conca, que ninguém dormiu? Pelo menos esse era o slogan da rede social oficial do clube. Ninguém vai dormir depois dessa contratação. Foi nos últimos minutos do dia de ontem. Como é que foi essa negociação, presidente? É viável? Foi viável? Uma parte do salário do Flamengo, outra parte dos chineses. Enfim, tem muitas questões a serem respondidas. Obrigado pela gentileza e boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Prazer falar com todos, né, da Fox. Toda contratação que o Flamengo faz é viável, toda contratação que o Flamengo faz é responsável os recursos que são comprometidos são integralmente pagos, ninguém precisa se preocupar com isso. No caso do Conca, foi uma negociação que nem envolveu muita criatividade do nosso departamento de futebol. E ele está vindo para se recuperar, ele fez uma cirurgia em outubro e como o Flamengo, através do seu Centro de Excelência em Performance, tem todas as condições para a recuperação de qualquer tipo de lesão, né, isso foi muito importante também na decisão do Conca de vir para cá. Então ele vai terminar a recuperação aqui, vai vestir a camisa e vai jogar muito bem, como sempre. Bom, o presidente já está, né, com retorno e atento aí aos questionamentos de vocês aí no estúdio. Claro, presidente, muito obrigado pela atenção do senhor conosco aqui, aos canais Fox Sports, é o Pascoal que está falando, que o ano seja maravilhoso para o time do Flamengo. Para mim, o ponto de interrogação é
o tempo de recuperação dele. Até quando o Flamengo vai caminhar com essa recuperação? Porque imagina-se que entre abril, final de abril, começo de maio, ele já possa estar jogando. A aposta do Flamengo é ter o jogador pronto para a Libertadores da América nesse período ou pode atrasar um pouco mais, presidente? Olha, Pascoal, é prazer falar com você. Eu não sou a pessoa mais indicada para especular sobre tempo de recuperação, né? O Dr. Tanuri já esteve com ele nos Estados Unidos, ele vai se apresentar no dia 11, e aí nós vamos ter vamos dizer, um quadro mais tranquilo, né? Claro, né? Do tempo que ele precisa para se recuperar. Mas o importante é que ele se recupere totalmente e que ele possa, depois da recuperação, nos ajudar. Né? Se vai ser na Libertadores, se vai ser no Carioca, na Primeira Liga, na Copa do Brasil, né? Onde o Conca jogar, vocês sabem que ele pode ajudar muito. O presidente, é o Fábio Sormani, é um prazer falar com o senhor, um grande 2017 para todos vocês, é o que a gente deseja aqui, não é? A minha pergunta é a seguinte, presidente, o Flamengo já fez algum exame médico no Conca ou ainda não fez nada, não mexeu no jogador, só houve uma conversa com o atleta? Professor Sormani, feliz 2017, muito obrigado aí pelo apoio, pelo carinho de sempre. E o nosso chefe de departamento médico esteve com o Conca nos Estados Unidos, né, tem informações médicas, né, sobre o processo de recuperação e quando ele chegar aqui ele vai ser submetido a todos os exames complementares que forem julgados necessários e vai seguir nessa recuperação que é basicamente fisioterapia, né, a partir do momento em que ele operou em outubro, né, nós já estamos em janeiro. Eu acredito que daqui para frente é fazer fisioterapia e não sei se março, se abril, se maio, né? Mas o tempo que for necessário ele vai usar aqui as nossas instalações para poder voltar em ponto de bala. A cirurgia dele foi feita na China mesmo, presidente? Olha, pelo que eu li, parece que foi feita nos Estados Unidos. Rodrigo Cassino tem uma pergunta para o presidente do Flamengo, por favor. Tenho sim, presidente. Feliz ano novo, tudo de bom para o senhor. Parabéns pelo trabalho. Vou escalar um Flamengo aqui fictício, que para mim é time para ser campeão de tudo, tá? Muralha, Pará, Hever, Donati e Jorge. Aí no meio campo, o Márcio Araújo, juntamente com o Arão. Aí 3 meias, Conca, Diego e Mancoedio, e no ataque o Guerreiro. Na minha opinião, é só colocar faixa. Esse time aí conseguindo jogar com regularidade, é time para ser campeão de tudo. Dá para o torcedor sonhar, presidente? Prazer falar com você, Rodrigo. Já vi que você é bom de escalar. Obrigado. Alguém me deu razão, hein? Equipes, né? Eu acho que essa é uma das formações que eu acho que fariam muito sucesso, né? O Zé Ricardo, com certeza, né, vai levar em consideração e vai saber usar os nossos recursos humanos da melhor maneira possível. Mas a ideia é essa mesmo. Todas as competições em que o Flamengo entra tem que ser para ganhar e nós estamos formando um elenco, né, que tenha qualidade e quantidade para superar essa batida, né, essa maratona que vai ser o ano de 2017. Presidente, é o Fernando Fontana que está falando, bom ano para você. Eu queria saber o seguinte, você estava falando que o Flamengo vai disputar vários campeonatos, né? Você citou aqui. As contratações param no Conca ou você ainda vai trazer novos nomes e em quais posições o Flamengo está querendo? Olha, Fernando, eu nunca falo, né, sobre contratações, porque eu acho que acaba, né, a divulgação de qualquer negociação acaba atrapalhando, né, o processo negocial, mas eu posso dizer que nós ainda não estamos satisfeitos, nós estamos trabalhando ainda para trazer mais alguns nomes para se juntar aí ao nosso elenco, que eu já considero de excelente nível. João Antônio.
Presidente, é o João Antônio, o grande 2017, e o Flamengo vive hoje uma nova realidade. O Flamengo sanar as dívidas, ou pelo menos baixar muito, colocou ordem na casa, inaugurou o belíssimo Ninho do Urubu, agora conseguiu um belíssimo patrocínio. E outro dia no expediente, o seu vice-presidente de marketing, falando sobre esse patrocínio, foi perguntado sobre um novo estádio. Só com certeza sabe dos problemas que o Corinthians hoje enfrenta aqui em São Paulo com a construção de seu estádio. O senhor vê mesmo essa necessidade do Flamengo ter a sua casa ou, por enquanto, está bom tudo que o Flamengo vem conseguindo? Olha, João, eu acho fundamental o Flamengo ter a sua casa. Agora, a casa que o Flamengo quer é o Maracanã. E o Flamengo tem todas as condições de transformar o Maracanã num empreendimento altamente rentável, e viável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro. Vamos aguardar essas definições aí que estão sendo, espero que estejam sendo concluídas, para ver se a gente pode ter o Maracanã possível. Se o Maracanã for tomado por atravessadores, o Flamengo vai ter que partir para uma outra solução, e que pode envolver a construção de um novo estádio. Seria um projeto de longo prazo, mas nós já temos, no curto prazo, o projeto do estádio da Ilha, que vai ser um estádio para 21 mil espectadores, que daqui a 2 meses no máximo já vai estar disponível. E o Flamengo, ele, para todo lugar que vai, ele tem torcida, ele é muito bem recebido, e nós podemos voltar a jogar em Brasília, em Cariacica, no Pacaembu, Natal, Manaus. É claro que talvez num ritmo diferente do ano passado, e o fato de ter a Ilha do Governador já vai nos ajudar muito. Mas o que acho que a torcida quer é que o processo de negociação do Maracanã chegue aí num bom caminho para a torcida, para o contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, que não merece continuar sendo onerado por um estádio que pode ser perfeitamente viável, se administrado pelo Flamengo, pelos seus parceiros. E acho que no final tudo vai dar certo. Fernando. Presidente, aqui é o Fernando Caetano. Eu queria saber do senhor a respeito... primeiro, feliz 2017, parabéns pela administração. O torcedor do Flamengo está empolgado, a base mantida, alguns reforços chegando. Agora a gente se lembra de alguns tropeços recentes do Flamengo, como na Sul-Americana do ano passado, Campeonato Brasileiro, na reta final, o time acabou também deixando a desejar um pouquinho. Como é que o senhor está analisando o grupo do Flamengo na Libertadores? É o grupo 4, tem o São Lourenço, a Universidade Católica, e aí o vencedor do jogo 1, que pode ser Atlético Paranaense, Milionários da Colômbia, enfim, é um grupo complicado. Como é que o Flamengo está encarando esses adversários? Olha, Fernando, realmente é um grupo complicado, mas é complicado para eles também. O Flamengo, todo campeonato que ele entra, ele tem a obrigação de jogar para ganhar. Então, ele não pode se queixar de que o primeiro desafio é difícil. O São Lourenço é um time que é muito difícil realmente, campeão da Libertadores há 2 anos atrás, a Universidade Católica, campeã chileno, se eu não me engano, bicampeã chilena, e o outro adversário, que provavelmente será o Atlético Paranaense, também é um adversário de respeito. Então é um grupo difícil, mas nós temos que respeitar os adversários e encarar, não tem outro jeito. Presidente, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui, os canais Fox Sports. Pascoal, só rapidinho perguntar ali, presidente. E o Marinho, presidente? Estou recebendo aqui várias mensagens aqui. O senhor sabe que lá na Fox nós temos no nosso grupo lá, o Fla Fox, né? O senhor conhece bem a Fla Fox. O pessoal está desesperado aqui. Pergunta para o presidente do Marinho, o Marinho vem ou não vem? Pois é, mas é o que eu estava falando aqui com o Ricardo, Desde 2013 que vocês me fazem essas perguntas e eu respondo sempre a mesma coisa. Vamos esperar que as negociações se concluam. Tem vários jogadores que são objeto de desejo da nossa torcida, Acredito que o Marinho seja um deles, mas é uma negociação muito difícil, como são outras também. Vamos esperar mais um pouquinho e o que a gente conseguir fazer
né? Nós vamos fazer, a torcida pode ter certeza que nós estamos trabalhando duro nisso. Muito obrigado, presidente Ilai. Parabéns pela entrevista. Um abração ao presidente do Flamengo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção conosco aqui dos canais Fox Sports. A gente agradece. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Ricardo Lai. Pascoal, de uma contratação, eu tenho certeza que o presidente Eduardo Bandeira de Mello vai falar, vai comentar. Porque todo mundo viu a foto, né, que está o Guerreiro com a camisa do Corinthians, o Conca com a camisa do Fluminense. E tem aquele boneco lá famoso, lá que todo mundo conhece, o Ratinho, o Mickey. Quando que ele vem ser contratado? Esse daí eu acho também, se vestir a camisa do Flamengo, no meio de tanto craque, até ele vai jogar bola. Obrigado pela gentileza, Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, nos atendendo aqui para falar desse dia movimentadíssimo e o torcedor empolgado, rubro-negro, muito feliz com essa contratação. O próximo é o Rômulo, hein? Próximo é o Rômulo, tá chegando, o Rômulo tá chegando. O presidente não vai falar, mas tá chegando o Rômulo, é o próximo jogador a ser anunciado pelo Flamengo. Um grande abraço, bom programa para vocês. Muito obrigado mesmo. O Rômulo joga no lugar do Márcio Araújo para você? Joga no lugar do Márcio Araújo, sim. Então muda a sua escalação. Eu tô recebendo aqui, os caras estão dizendo aqui o seguinte, ainda bem que o Cassino não é técnico do Flamengo. Aí o outro aqui, fora Cassino. Cassino, vai ver se eu tô na esquina. O presidente disse que eu estou prestigiado. Mas o presidente é uma pessoa. Ele falou, rapaz, é bom de escalação. Ele é extremamente educado, elegante. Com esse time aqui, a reação da torcida. Faltaram faixas de tantos títulos que o Flamengo vai ser campeão. Cassino, vai caçar homem na rodoviária. Esse é ele que fala. Deixa eu ver. O Júlio, o que você falou? Repete, por favor. Vamos ver então Vou abrir uma tela para a gente ver as contratações do Flamengo, que o Flamengo já contratou, tem aí no mercado, o que já está feito pelo time do Flamengo em termos de contratações. Como diz o Sormani, não é lá muita coisa. A gente esperava até agora mais. Não. A gente Mas esperava mais. É que muitas janelas, né, na Europa estão abrindo agora. O caso do Rômulo, por exemplo, ele não podia falar com ninguém até então. Lá. Vamos lá. Olha lá, o Trauco, né, que é o lateral esquerdo, foi contratado, tem um contrato por 3 anos. O Conca é um empréstimo até o final do ano, quer dizer, veja só, o caso do Conca, né? O Conca, ele pode jogar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Daria 8 meses. 8 meses, no contrato está de 8 meses. Bom, mas vamos ver, vamos torcer para que dê certo. O Marinho tá um negócio, é um big question mark. Está engatado, mas ainda não está resolvido. É a big question mark. É uma grande questão. Chique. E o Mickey Mouse. O Mickey Mouse. Mickey Mouse seria legal. Você lembra do Mickey, o centroavante do Fluminense? Jogou no São Paulo depois. Ele foi campeão com o Fluminense em 70. Então, quando o Fluminense ganhou a Copa. Taça de prata, o brasileiro. Só que eu até fiz uma comparação do Mickey, claro, guardar essas proporções, que foi perguntado, o duelo do expediente era o Borja ou o Prato. Todos votaram no Prato, porque o Prato já tem uma estabilidade aqui no Brasil, e eu acho ele mais jogador. E o Borja, ele apareceu agora. Então eu fiz até essa comparação. O Mickey, ele surgiu naquela fase final do Campeonato Brasileiro e era um quadrangular. Nos 3 jogos, ele fez um gol em cada jogo, contra Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Depois sumiu. Não, ele veio pro São Paulo. Não, veio pro São Paulo, jogou Santa Catarina. Sumiu que ele não explodiu. Não fez carreira. Ele não explodiu. Ele pensou? Ele entrou em cima da hora, no lugar do Flávio, que foi vendido pro Porto, fez esses gols e não vingou. Eu fico aqui pensando a seguinte coisa, assim, existem jogadores na Alemanha, jogadores da seleção da Alemanha que são apaixonados pelo Flamengo, né? Muitos até ficam com... Pousam com a... Olha lá, o Podolski lá com a camisa do Mickey, e ele vive com a camisa do Flamengo, olha lá. Podolski também é outro. Eu sinceramente, com o dinheiro que o Flamengo tem hoje, o Flamengo, o Fernando nos trouxe a informação, acho que foi ontem, né? Segunda-feira. Semana passada ou ontem? Acho que foi semana passada. Patrocínio, 190 milhões. Há em torno de 200 milhões aí por 6 anos que o Flamengo vai receber. O Ibrahimovic, ele declarou em Londres o contrato dele com o Manchester United, parece que é um contrato de 3 temporadas. Terminando, ele gostaria de jogar no Brasil. Ele disse isso. Ele declarou isso.
Você já pensou? E eu vi essa entrevista, na verdade, ele não foi que foi uma pergunta meio aberta, né? Você se arrepende de alguma coisa, de não ter feito ainda? E ele que colocou essa questão, falou assim, olha, de repente a possibilidade de jogar no Brasil. Aí ele falou, Esse tipo de coisa eu acho espetacular. Mas o legal é que foi espontâneo dele, né, Sormani? brasileiro tem ainda que, tem tem mais que duas abrir. temporadas. O Podolski tá jogando no Galatasaray. O próprio Podolski. Ele tá jogando, deve ganhar mais que aquilo, lógico que ganha. Mas de repente o cara conhece o Brasil. Ele O Podolski. adora Adora o o Brasil, adora o Flamengo. Foi super bem recebido por todos. Adora o Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acho que o Flamengo podia partir para uma contratação dessa. Eu acho que hoje, que com esse aporte financeiro que está vindo aí de camisa e tudo mais, é viável. É viável, desde, é claro, que o jogador abra mão de um pouco do salário. Que é, por exemplo, o Felipe Melo, depois nós vamos tratar desse assunto no Palmeiras, vai estar abrindo mão para assinar com o Palmeiras. Faz a chamada composição financeira, com exato. ações E de outra marketing, coisa, aquela coisa toda. Isso você tem razão. Pega um parceiro para... Exato, isso que eu ia falar. A Alemanha é um país que de grandes marcas, né? De grandes marcas e Marcas esportivas importantes. Exatamente. Automobilísticas. O patrocinador do Flamengo é a Adidas, né? Não, a Adidas não tem. É alemã, né? Tá certo. Mas é o patrocinador do Flamengo. Exatamente, é alemã. Então, de repente, pode até casar, dar um negócio aí. Eu acho que o Flamengo, que o presidente é muito reservado e faz ele muito bem. Tá certo. Faz ele muito bem e não fala nada. Você não consegue tirar nada. Depois da declaração ontem do treinador da Chapecoense dizendo que não pode declarar que os caras vão roubar o jogador da Chapecoense. Não pode abrir o jogo. Fernando Fontana, o presidente me elogiou, você é minha testemunha. É verdade. Porque é uma pessoa extremamente educada. O presidente é um exemplo de pessoa. O time que você Só para lembrar, o Tardelli está Eu fiz um time difícil agora. realista. Posso falar? O Tardelli está se representando lá, né? Tardelli. O Tardelli vai ser difícil a vinda dele, porque ao perder o Montijo para o Botafogo, o Shandong Luneng tem essa vaga. E é muito provável que o Tardelli ocupe essa vaga. Ele já, inclusive, se reapresentou, já vai treinar com o Shandong Luneng. Então, o retorno do Tardelli para o Brasil, com a saída do Montijo, ficou muito difícil. Não é impossível. Ele vai participar da pré-temporada, inclusive. Já está escalado para a pré-temporada. Como o Rodrigo Cassino, que está aqui, ele prepara os campinhos, que a gente viu a escalação, Esse fui eu. A escalação dos jogadores. Vamos ver lá. Zé Ricardo, treinador. Muralha, Pará, Hever, Donati. É errado ali, né? Donati e Hever. Tanto faz. Hoje em dia os zagueiros trocam de posição, gente. Caramba. Lógico que Jorge é troca. o lateral esquerdo. Isso é muito retrógrado. Márcio Araújo e William Arão. Foi você mesmo que fez. Chegou pior, a mesma Diego, O que fiz? Conca Guerreiro e Mancoejo. Não, eu fiz só com os jogadores que lá estão e com o reforço confirmado, que é o Conca. Porque podemos ter o Marinho entrando nesse time, principalmente no primeiro momento, e que o Conca tá lesionado. Podemos ter, no lugar do Márcio Araújo, a entrada do Rômulo. E essa é uma posição de alta rotatividade, porque volante corre demais, se lesiona demais, leva cartão. Então é importante ter como opção, de repente, no banco, um jogador como o Márcio Araújo. E na esquerda, o peruano lá para, de repente, revezar com o Jorge. O Jorge deve ser convocado para a seleção brasileira em algum momento. E aí o peruano, Trauco, né? Pode também aparecer aí em algumas oportunidades. Como é que o Pepe falava? Não Seu tenha Macia? jogador ruim. O bom machuca. E aí normalmente entra em jogo importante. Não, a gente... Essa é boa. Normalmente É melhor. entra em jogo importante. Entendeu? Eu acho... Bom, É por isso que o Palmeiras também está se recheando, como o Flamengo. Em relação ao Trauco, porque o Jorge é um jogador que tem aparecido muito. E não será surpresa se em alguma dessas janelas, não digo agora ou no meio do ano, alguém venha no Flamengo pegar o Jorge. Tudo bem. Ele está jogando demais. problema... E aí o Trauco vai ser o titular. Não, escuta aqui, o problema, o Jorge joga bola. O Jorge tem potencial para jogar no mercado europeu? Tem potencial para jogar no mercado europeu. Agora, você vai tirar o Jorge, vai botar Trauco para jogar? Não pode, esse que é o Foi isso que problema. ele tá falando. Isso que eu estou falando. Ele foi contratado para reserva do Jorge. Agora, se o Jorge sair, tem que contratar ele teria para ser que titular. voltar para a reserva de alguém que fosse contratado para ser titular. Não tem, é um problema que o Flamengo pode passar de novo. Talvez até porque o Jorge pode ser convocado e o Trauco também pode ser convocado. Por que não? E o Flamengo ficaria sem lateral. Não, aí nesse caso, o Pará vai para a lateral esquerda, o Rodney entra mas tem no que lado improvisar. direito. Porque o Pará, na verdade, não é uma jogação, ele começou de lateral esquerda. Ele era Santo André, lateral esquerda, o Santos contratou ele jogou muito tempo de lateral esquerda.
Depois acho que foi o Vanderlei Luxemburgo que passou para a lateral direita. Passou para a lateral direita e ele ficou. E ficou. Então joga nas Mas duas. então ele joga nas duas, sempre igual o Zeca, né, que está no Santos, joga na Seleção Olímpica, jogou na Seleção Olímpica, também pode jogar nas duas laterais. Mas se de repente tem uma suspensão, uma lesão, você é um problema. E vai acontecer na temporada, não tem jeito. O Cassino, presta atenção, o Rômulo é uma grande possibilidade, né? O Marinho é uma outra possibilidade. O presidente do Flamengo não quer abrir, mas tem negociação. E hoje, na entrevista coletiva, chegaram a falar do Caleri. Exatamente. Também para jogar pelo Flamengo. Quer dizer, o Flamengo tá... É por isso, ó, vou falar para vocês. O Flamengo, por isso que eu disse no programa de ontem, é o seguinte, para mim, o Flamengo e Palmeiras estão num patamar acima dos outros nesse momento. Até com um aceno das equipes nas contratações, né? Ou você olhar as contratações do Flamengo, com o time que você montou, com as possibilidades, com as variantes que acontecem e estão sendo apresentadas, poxa, o time do Flamengo é um baita time. Fora a base do Flamengo. Põe na telinha de novo. Fora a base, né? Põe na tela de novo o campinho. Você quer o campinho? Eu quero o campinho. Então calma que ele vai virar lá. Vai virar o campinho. Porque, gente... O Rodrigo Cassino que fez. Gente, sinceramente, aqui, ó, olha aqui. A zaga é a mesma. Tá? Do goleiro ao lateral esquerdo. Aí você coloca o Márcio Araújo, que o torcedor do Flamengo tem arrepio. O William Arão, legal. Tanto arrepio não assim. sabe. O torcedor do Palmeiras não tinha, nem do Atlético, nem do Flamengo. Isso é preconceito com o rapaz. É verdade. 3 times que ele passou, ele não conseguiu arrancar. Aí a diretoria vai renova o contrato dele 2 anos. A confiança é titular absoluto do time. O William Arão, ok. Diego, ok. Manquejo, Guerreiro e o Conca não sabe. Ô Pascoal, aonde é que está a genialidade desse time? Não, deixa eu falar pra você. Eu tô falando o seguinte, se ainda vierem Marinho... Se ainda vierem Marinho... Estão perto. Marinho... Não sei. Rômulo. Gente, foi que eu perguntei pro presidente do Flamengo aqui no programa. Presidente, fala aí do Marinho pra gente. A possibilidade do Rômulo. Mas não chegou. Não chegou. Então, nesse momento... mesmo assim? Esse time aí é um time bom. Mas é para ganhar Libertadores? Acho difícil. Eu também acho que para ganhar tudo, igual o Cassino colocou. Exatamente. Eu acho agora, se você colocar Muralha, Pará, Donati, Hever e o Jorge, Rômulo, o Arão, Marinho, Diego e lado esquerdo, falta alguém. Podia ser o Tardelli, não vem mais. E na frente o Guerreiro, fica legal. Mas veja só, precisa contratar o Rômulo, precisa contratar o Marinho e precisa contratar um cara do lado esquerdo. Um aberto para... Gente, são 3 jogadores, são 3 posições. Mas 2 já estão encaminhados no mínimo. A gente não sabe. Porque o presidente do Flamengo falou. Não falou nada, não. Não quer abrir as negociações para não ter problema. Não sabe. Esse cara da esquerda não pode ser o Podolski? Pode ser. Pode ser o Mancoejo. A gente não sabe. Gente. Pode ser o Mancoejo, que é canhoto, pode jogar por ali. O Mancoejo está no Flamengo há algum tempo e não está jogando. E quando joga, não é nenhuma Abrastemp jogando, tá? Então vamos pensar em alguém que... O Flamengo precisa contratar um volante, que é o Rômulo. Ele precisa de um cara para as 2 beiradas. Um pode ser o Marinho, legal. O outro pode ser o Tardelli, difícil. O Tardelli voltou agora pro... Pode ser o Podolski. Nossa. Aí seria espetacular. E outra coisa, aí seria espetacular. Não dá para esquecer que o técnico é o mesmo. Então, o Mancoejo está no Flamengo desde que assumiu o Zé Ricardo. O Donati, que foi colocado no quadrinho, está no Flamengo desde que assumiu. O Cuetar também está no Flamengo e também não joga. Então, o técnico é o mesmo. Aproveitando a deixa que você está dando com o Sormani, a gente vê os jogadores que são estrangeiros e que jogam pelo time do Flamengo. A relação aumentou agora com a chegada do Conca e do Trauco. Olha lá. Tá lá. Guerreiro, Mancoejo, Guerreiro 43 jogos, Mancoejo 36. Mancoejo não jogou pouco, não. Cuejar 33, Donati só 3 partidas, Trauco e Conca. São 6 jogadores sul-americanos que servem a equipe do Flamengo. Agora, há um limite de jogadores estrangeiros. Limite para jogar? Não. Para escrever também. Não, para escrever não. Não tem limite. Não, eu tenho quase certeza para jogar que não. Você não pode.
você acha que tem um limite Não sim tem, para Sormani, não tem. Bom. Isso foi excluído do regulamento. Não existe limite de jogadores estrangeiros. jogar, existe sim. o Não, limite pra de jogar eu jogadores sei, em claro. campo. Para jogar eu Você sei. pode ter vários jogadores estrangeiros. Agora, em campo, você tem um número limite para entrar em campo com a sua equipe desde o início da partida ou entrando... No banco também pode ter estrangeiros. Também. Pode ter 3 em campo e 3 no banco. E 3 no banco. Aí você pode substituir, você pode botar quem que você quiser. Antigamente eram só 3 estrangeiros por equipe. Agora não tem mais o número de estrangeiros contratados, e sim os que entram em campo. É só esse o número. Agora, desses Podem aí... jogar 3 ou 4? Podem jogar? Eu fiquei na dúvida agora, viu? Eu acho A que produção são podia 4. ajudar a gente. São- Podem jogar 4. Eu acho que são 4. É. a Daqui a produção pouco podia ajudar a gente. o Vamos Vini lá, vai, tirar essa dúvida. vai passar a informação. Agora, acontece o seguinte, são 6 que o Flamengo tem. Né? São 6 jogadores que o Flamengo tem. Você pode levar todos eles para concentração. E só 3 ou 4, com essa sua indagação, podem começar jogando uma partida de futebol. Os outros ficam no banco de reservas. O que eu quis dizer, Pascoal, é que mesmo não tendo jogado pouco, o Mancoejo jogou 36 jogos, o Cuejar 33, mas eles não viraram titulares. Então aquele quadrinho, aquele campinho, que aparece o Mancoejo como titular, ele não vai ser titular com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo não colocou ele como titular, colocou Everton, Gabriel e não colocava o Mancoejo como titular. E o Donati jogou só 3 jogos, também não adianta colocar naquele O campinho. Everton ou o Gabriel, um dos dois fez esse lado que o Sormani estava se referindo. Não há pouco adianta aí. colocar, jogou só 3 jogos e o técnico é o mesmo, ele não vai continuar jogando. Não, aí eu discordo de você. Me permita discordar do nobre amigo. Acontece o seguinte, o Donati, ele não é mau jogador. Não, Ele jogou uma partida... Deixa eu só te interromper. O João tá pensando com a cabeça do Zé treinador. Ricardo, não é a Ele minha não tá falando cabeça. que ele é mau Eu jogador. estou dizendo Pode que se o pensar com a treinador cabeça não do Zé colocou Ricardo, ele... ou pode pensar com a cabeça de qualquer pessoa. Não, ele é bom jogador, ele faria a dupla com o Hever. Eu vi aqui, ó, até 2013, 3 jogadores. A partir de 2013, 5 agora. Sim. Até 5. Pode jogar 5. O limite estipulado para 2013 era de 3. A mudança foi oficializada pelo regulamento de competições de 2014. Então 5 para entrar em campo. O número não existe número limite de contratações. Agora, um time poderá contar com 5 gringos numa mesma partida. Então são 5 que podem entrar em campo, não existe limite para contratações. Isso aí foi para a abertura da chamada abertura do Mercosul para a negociação de jogadores. Me perdoe, eu quero só a opinião de vocês. Para mim, o Donati é melhor zagueiro de qualquer zagueiro que tem no Flamengo. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu quis dizer que o Donati, para mim, joga. No meu time ele joga. No do Zé Ricardo ele não jogou. Mas mesmo até sendo agora. o time do Zé Ricardo, o seu, o do Eduardo Bandeira de Melo, o do Rodrigo Cassino, o Donati é melhor jogador que o time do Flamengo tem na zaga. Mas se o técnico não coloca, ô Pascoal, eu tô falando do técnico. Eu tô falando do técnico Você vai não privilegiar. coloca. Como é que você vai privilegiar um jogador tecnicamente pior para colocar o tecnicamente... Pergunta pro Zé Ricardo, então. O que eu tô dizendo é isso. Só se O com a Donati- virada de anos, o Ricardo respirou novos só se ele- ares, só se ele mudou a falou, não, cabeça agora dele. eu vou colocar o Mancoejo, agora eu vou Eu tô colocar o falando que Donati. até agora ele não Entendeu? colocou o Donati. Mesmo- Então não mesma adianta coisa do colocar Cuejar. aquele campinho com o Donati, que na cabeça do Zé Ricardo, o Donati é reserva. Eu acho que ele tinha que jogar, mas eu tô pensando com a cabeça do técnico. Você não concorda com o campinho do Cassino? Nem com o Donati, nem com o Mancoejo? Não, se fosse o campinho do Cassino, o meu, o seu, o Donati estaria. Mas não dá pra colocar o Donati como titular se o Zé Ricardo não colocou Mas o aí, Donati. João, nós estamos parecendo que nós estamos andando em círculos. Jesus! Como é que o treinador do Flamengo tem um jogador bom, que é o Donati? Mas contra o Figueirense ele escorregou, cara. Ele não fez nenhuma lambança porque ele quis. Ele não deu bico pra trás, ele não fez gol contra, ele não enterrou o time do Flamengo. Ele escorregou naquele jogo do Figueirense. Sim, mas quem escala é o Zé Ricardo. Isso acontece. Agora, se o treinador tem bode no cara, cabe ao treinador chegar pro cara e esclarecer o assunto. O Flamengo não pode jogar com o pior tendo o melhor. Também acho. Eu É só isso que eu É a pensei mesma com a situação do cabeça do Mancoejo. A treinador. gente cansou de ver jogo do Mancoejo. Ele escala consegue ele, armar né? o time pelo meio e Quem joga escala é o também Zé pela Ricardo. ponta. É lógico. Aí o que acontece? O treinador não coloca. No começo do ano passado eu falei, Mancoejo, melhor contratação do futebol brasileiro, sem exageros. Porque a gente cansou de transmitir jogo de campeonato argentino com ele jogando muita bola, com alto nível e regularidade. Só que no Flamengo não teve sequência. Tipo o Centurion no São Paulo. Pois é. Não, Centurion aí. Não, no Racing era uma beleza. Quando veio pra cá, meu amigo, sumiu. Centurion é difícil. Pô, ele não tá jogando nem na Argentina. Agora não tá, de Deu novo. uma cacetada com o carro lá de 100 mil dólares. Pelo amor de Deus, né? Tá Jogador emprestado. burro pra jogar, foi emprestado. Está emprestado. Aí, no meio de todo esse questionamento, eu queria que a gente ficou de apresentar, peço desculpa aos senhores, o quadrinho lá do número de jogos
do Conca, ao longo dos tempos, né? Você vai reparar que há uma diminuição muito clara na atividade do jogador ao longo do tempo. Conca que é reforço para o time do Flamengo, né? Em 2016, eu não tô, 25 jogos e 6 gols. Me ajude aí, porque tá muito longe para mim aquilo lá. Em 2007 ele jogou 48 partidas, 7 gols. Aí em 2008, 56 jogos, 8 gols. 2009, 63 jogos, foi o ano que ele jogou mais, 13 gols. 2010, 59 jogos, 14 gols. 2011, 42 jogos, 13 gols. Em 2010 ele jogou todas as partidas do Campeonato Brasileiro. 2010, né? 2012 já caiu um pouco mais, 36 jogos, 17 gols. Em 2013 ele jogou 48, fez 28 gols. Em 2014 jogou 59 jogos, foi bem até 2014 e 16 gols. Aí em 2015 já diminuiu, 29 jogos, 9 gols. E 2016 foi o ano mais fraco, 25 jogos, 6 gols apenas, foi o ano da contusão. Os últimos 2 anos caiu muito demais, hein? Caiu bem. Agora a gente tem que pensar com otimismo. Ele vai se recuperar, tá mais que é o que o Sormani falou. Só explicar o negócio, vai ao encontro do que o Sormani falou, claro. O Fábio Sormani. Não dê encontro. Quando você fala que vai de encontro, é tromba. Ao encontro é aquilo que você está de acordo com o que está acontecendo. Só para explicar. Então, é aquilo que eu estava falando. Há uma queda de rendimento. Dá para confiar? Vai dar certo? O presidente acabou de nos dizer que o departamento médico do Flamengo tem os exames, tá? Tudo no papel, radiografia, ressonância magnética, ultrassom, tudo que mais moderno tem, o Flamengo já tem. Mas ninguém no Flamengo ainda colocou a mão no jogador. Ninguém do Flamengo até esse momento viu o Conca. Não viu o Conca numa esteira caminhando. Só dia 11. Sim. Ninguém viu. Mas pelo menos o Flamengo teve a precaução de fazer um contrato de que o Conca passa a receber só a partir do momento que ele entrar em campo. Sim, mas isso é importante para o clube também se cuidar. O torcedor não está preocupado com isso. O fato é jogar. O torcedor está preocupado com o seguinte, esse cara vai jogar? Porque existe uma festa muito grande e com razão, pelo entusiasmo do torcedor do Flamengo, pela chegada dele. Inclusive estão marcando aí, né? A chegada, vamos receber, etc e tal. Mas vai jogar? Acho que ele não vai chegar. Ele vai se encontrar com o Flamengo lá nos Estados Unidos. Existe o jogar e jogar. Ele pode voltar a jogar. Isso acho que o Flamengo tem certeza. Isso aí a gente não vai saber. Ele pode nem se o Podolski for contratado, a gente vai saber. Nem se o Ibrahimovic for contratado, a gente vai saber. Quando a gente vai saber. Quando o jogador vem com uma série de contusões, né? O caso do Conca, que teve uma contusão grave, ele pode voltar a jogar e sentir lá pra frente. Aí o Flamengo vai pagar o salário dele, como aconteceu com o Valdívia aqui no Palmeiras. O Valdívia mais ficava no departamento médico do que jogava. Não era ligamento cruzado. O Valdívia era contusão muscular e ele tinha a chamada fibrose. Era crônico, quase. Que todo jogador tem quando se cura de uma lesão muscular, forma uma fibrose e ela precisa ser dissolvida. E ele sentir dor, não se sentir à vontade, é muito individual, muito particular. E o Valdívia se sentia mal com isso. Sentia mal com esse tipo de situação. Você pode mandar o seu WhatsApp aqui pra gente. Manda aquele recadão aqui pra gente. Você tá feliz com o Rodrigo Cassino? Mande aqui, as opiniões dele te agradam perfeitamente. Para nós é um grande orgulho ter a sua participação. Você concorda com o Fábio Sormani a respeito do Conca? Mande também o seu recado aqui. Aí, ó, 99390 4545. Vou repetir. 99390 4545. Manda o seu WhatsApp aqui pra gente. Tem WhatsApp aí, produção? Manda lá então. Meu nome é Pablo, sou de São João del Rei. Gostaria de saber o que é melhor para o Flamengo. Ter na reserva Adriano, que vocês noticiaram que pode estar voltando para os gramados em 2017, ou continuar bancalhando Damião com um custo muito alto de salário e que parece que está jogando de calça jeans molhado, porque gol de pênalti qualquer um faz, né? O Pablo parece que também não está muito satisfeito com o Leandro Damião, não. Tem o Viseu, né? Tem o Viseu, que eu acho que ele tem muito potencial. Mas ele tem razão no que ele disse, ficar com o centroavante, com o que o Santos porque é uma composição de salário entre o Santos e o Flamengo pagam para o jogador, ao Leandro Damião, é uma enormidade. A gente esqueceu desse fato,
Até, de repente a gente falou do Conca, falou das outras contratações, esqueceu do Leandro Damião, que também é jogador do Flamengo. E no ano passado fez 2 gols de pênalti, é isso, Fábio Sormani? 2 gols e perdeu um pênalti. E perdeu um contra o Figueirense no Pacaembu. Chutou um pênalti para fora. Então, é um outro caso. O senhor escalaria? Eu estou pensando aqui num negócio relacionado aos irmãos Gracie. Um negócio de alimentação. Eu, se fosse o departamento médico do Flamengo, eu mudaria toda a preparação física do Leandro Damião. Toda a parte de alimentação do Leandro Damião. E aí que eu falei dos irmãos Gracie. Os irmãos Gracie têm um esquema que eles não misturam a fruta cítrica com outro tipo de fruta. É só um exemplo, tá, gente? Ou come alimentação macrobiótica. Dá um jeito de acertar, arrumar esse rapaz. Mas você acha que o problema dele é esse? Eu acho que tem que mudar alguma coisa. Não é técnico, não? Não, tem que mudar alguma coisa para a parte técnica dele voltar a aparecer. Porque ele apareceu muito bem no Inter. Você acha que a alimentação vai mudar? Ele era um cara para ir para a Copa do Mundo no lugar do jogo. Ele se machucou antes da Copa. Não é possível que o cara desaprendeu a jogar, decaiu tanto. É só um exemplo. Algumas outras situações podem ocorrer. O Flamengo tem que usar a criatividade do seu departamento médico, departamento fisiológico, para consertar esse cidadão, gente, que não é possível. Um menino ganha, o que ganha é bom menino. O menino fala que nunca foi pra uma balada. Talvez, sei lá, falta isso também pro menino. Será que não tem nenhuma proposta? Talvez ele comece a jogar bola. Vai aprender com o Adriano, gente. Será que não tem nenhuma proposta da China pelo Damião, não? Esquece. Seria uma boa, hein? Porque é um pecado. Não, Pascoal, é um pecado pro futebol brasileiro. Vou falar a gente tem um atacante com potencial dele, que é reserva hoje num time como o Flamengo, poxa vida. Hoje. Como é que é o nome do seu pai? Não, pera, como é que é o nome do seu pai? Sou Francisco Cassino. Seu Francisco, eu prometi. Francisco. Francisco, não é Francisco. Eu não vou. Eu vou deixar. Eu prometi que eu ia deixar ele falar tudo o que ele queria hoje. Que eu não vou ajudá-lo, eu vou deixar ele falar o que ele pensa. Né? Ele acabou Você não quis entender o que eu falei, mas eu tenho. Além de um bom jogador. Não vejo toda essa bola, toda essa qualidade no Dario Conca que alguns colegas veem, e principalmente os torcedores do Rio de Janeiro também. A torcida do Flamengo está dando uma força. Sim, não, inclusive já está sendo marcado, parece que o dia 9 de janeiro, que é segunda-feira da semana que vem, ele chega e o Aeroflá, né? O aeroporto vai estar prontinho para receber. Rubro-negro. É o Santos Domingo, né? No Santos, não, deve ser voo internacional, deve chegar no Galeão, né? No Tom Jobim. E, olha, o que eu estou sabendo é que o contrato vai ser assinado e ele só vai começar a receber a partir do momento que entrar em campo. Previsão abril. Abril. Então até lá ele vai se recuperar. E se não se recuperar, como é que fica? Então, sinceramente, eu fico com o pé. Se não se recuperar, não vai receber. Você acha que é um risco? Eu acho que tem sim risco. Faz muito tempo que ele não joga. É um jogador de 33 anos, se eu não estou enganado. Tá lesionado. Não veio para jogar. Olha, sinceramente, eu se sou o torcedor do Flamengo, eu ficaria com o pé atrás e um pouco decepcionado, porque até agora não chegou ninguém. O único jogador que chegou não vai jogar, que é o Dario Conca. O Trauco chegou também, lateral esquerdo. Mas o Trauco chegou, mas aí vai ser reserva do Jorge. Gente, vou falar um negócio pra você. O lateral esquerdo desse Trauco, que é o jogador da seleção do Peru, eu sou um cara que eu dou azar. Eu dou azar. Você não viu o jogo bom, hein? Todo mundo achava, por exemplo, Pablo Armeiro, baita, eu dei azar, eu nunca vi esse cara jogando bem. Trauco, eu dei azar, eu nunca vi esse cara jogando bem. Eu nunca vi, pode ser que eu seja o cara que não consiga enxergar futebol. Mas acho que não é coincidência, não. Você consegue? Você já viu o Mena jogando bem? Não, nunca vi. Também nunca vi. Eu vi num amistoso do Chile, acho que contra a Escócia, o país de Gales, há uns 4, 5 anos atrás, ele gastou a bola, o Mena. Quando ele veio pro Brasil, eu falei, nossa, você tá um lateral espetacular, mas aqui no Brasil não jogou absolutamente nada. Tá pulando de galho em galho. Se fosse contra o país de Gales, já com o Gareth Bale jogando em cima não era dele, nesse padrão, não. Mas de Gales estava naquela fase anterior. Então, Pascoal, sinceramente, não é querer... Diminuir o chão, né? Desanimar o torcedor, exatamente. Não é querer desanimar o torcedor do Flamengo, mas sabe, o cara chega e não vai jogar, gente. Deixa eu ver a esperança de cada um aqui. A sua esperança me parece não muito fortalecida. Eu queria que o Flamengo contratasse um jogador para colocar a camisa e entrasse em campo. Já! Que nem o Diego fez. Tá. A sua esperança não está tão fortalecida assim. Não, vou jogar. Para mim é um grande ponto
de interrogação. Deixa eu perguntar, Fernando Fontana, você bota fé nessa volta do Conca? Eu tô meio com o Sormani também, porque na verdade, Pascoal, ele teve uma contusão séria, né? Que é o ligamento cruzado do joelho. Para você se recuperar, são 6 meses de recuperação. Entre 6 e 7 meses. De 6 a 7 meses. Não, quer dizer, você nunca sabe como o jogador vai voltar. Então é uma contratação de risco. Ele em campo sempre foi um excepcional jogador. Aquele camisa 10 que falta no futebol brasileiro, ele é aquele camisa 10. Só que a gente precisa saber como é que ele vai conseguir se recuperar. O Flamengo aposta no refis do Flamengo. Esse foi um dos acordos que o Flamengo falou pro Conca, queria fazer com que ele se recuperasse, porque o refis do Flamengo é muito bom. É mais ou menos parecido com aquele refis que era do São Paulo, né? Então, o Conca aposta muito nisso, mas a gente nunca sabe como é que vai ser a recuperação do jogador. E aí, Fernando? Olha, eu acho o Conca um ótimo reforço. O Fernando Fontana está coberto de razão, a lesão é grave. Agora, o perfil do Conca é daquele jogador que leva a sério uma recuperação. O estilo do Conca me passa mais confiança, entendeu? Porque a gente sabe que tem jogador que vem com aquela como é que o Pascoal fala, aquela tiriça, vai encostar ali no departamento médico. Amarelão. Eu acho que não é o caso do Conca. Eu acho que o Conca ele tem um perfil assim de levar a recuperação mais a sério, pode vingar. O senhor poderia dizer alguma coisa, porque só vai receber salário assim que estiver pronto para jogar. É uma maneira do Flamengo se preservar nesse caso? É uma maneira, e eu confio plenamente no departamento médico do Flamengo. Creio que eles trouxeram o Conca sabendo da lesão dele, sabendo que vão consertar, vão curar realmente o Conca. E o Conca é o seguinte, ele é aquele cara tipo o Zé Roberto. Ele, de 30 e tantos jogos do campeonato, ele perde 2 no máximo. E por suspensão. Para lesionar outra vez, é um negócio sério. Então ele é muito regular e durante as temporadas ele tem os picos, onde ele chega ao grande momento dele. Então ele tem uma regularidade muito boa. Ele nunca joga mal. E de repente, em alguns momentos, ele consegue subir o padrão de jogo dele para ajudar ainda mais o time. E outra coisa, de repente, em abril, o Flamengo já pode estar começando a chegar naquele momento bom na temporada, no auge da temporada. Aí o que acontece? Você vai enxertar um jogador com a qualidade dele para fazer o Flamengo não cair muito cedo na temporada. Daqui a pouco a gente vai ter o presidente do Flamengo aqui para conversar conosco, o Eduardo Bandeira, e a gente vai conversar com ele a respeito também dessa situação. João, ele vem para disputar a vaga com quem no time do Flamengo? Olha, Pascoal, primeiro tem que ver realmente a recuperação do Conca. Eu acho que o Flamengo, para contratar um jogador como esse, tem certeza já da sua recuperação. Pois é. Já tinha certeza, senão não ia entrar nessa, porque, como disse o Sormani, seria frustrante trazer um jogador desse, aí o jogador chega em abril, não se recupera e o Flamengo não pode contar com ele. Então, eu acho que o Flamengo tem plena convicção, o departamento médico do Flamengo tem plena recuperação, da recuperação dele. Agora, depende muito também em relação a como vai estar o Flamengo em abril. Ninguém sabe. Abril já tem Libertadores da América, porque começa em março para o Flamengo. Começa a pegar no breu já. Mas aí o time vai estar formado. O time vai estar. Eu, ao contrário do Cassino, eu não acho que o time vai estar no ápice, porque o time não pode chegar no ápice em abril. Chegar no ápice em abril, eu não disse que chegou, que vai chegar. Eu disse que estará chegando. O time vai já estar sendo montado taticamente. Então tem que ver o que o Zé Ricardo, aonde o Zé Ricardo pode encaixar o Conca. Porque um jogador desse, você não pode fazer tudo isso por ele, chegar em abril, ele está recuperado, abril, maio, senta no banco porque o time está jogando, já o time titular é esse. Não dá. Não dá. É difícil você chegar... O presidente do Flamengo já está nos ouvindo lá, com o Ricardo Lai, acompanhando a chegada do presidente do Flamengo, e essa contratação que é realmente para a torcida do Flamengo, sensacional. E a recuperação do Conca, que jogando no futebol brasileiro sempre foi muito bem. Eduardo Lai, boa tarde, seja bem-vindo. Ricardo Lai, seja bem-vindo, boa tarde. E boa tarde ao presidente Eduardo Bandeira de Mello, sempre muito gentil aqui conosco nos canais Fox Sports. Um abração para vocês, feliz ano novo para vocês. É isso aí, Pascoal, um abraço para você, a todo mundo ligado no programa. O presidente Eduardo Bandeira de Mello já está também com o retorno, escutando, né, a discussão, o debate de vocês. Eu até vou traçar um paralelo, né, vou traçar um paralelo entre quem contratou o Conca, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, tem uma semelhança. Tiveram a mesma lesão, praticamente a mesma lesão no joelho, viu, Pascoal e o pessoal? Então, o presidente sabe muito bem da dificuldade que é essa volta, esse retorno, né? O Conca vem aqui para se recuperar no Centro de Excelência em Performance, aqui no centro
centro de treinamento do Flamengo aqui no Ninho do Urubu. Então há essa expectativa muito grande quanto ao Conca. A gente sabe que na gestão do senhor, o exemplo que ficou é de não dar o passo, né, maior que a perna. É este o caso do Conca? Como é que foi essa negociação com o Conca, que ninguém dormiu? Pelo menos esse era o slogan da rede social oficial do clube. Ninguém vai dormir depois dessa contratação. Foi nos últimos minutos do dia de ontem. Como é que foi essa negociação, presidente? É viável? Foi viável? Uma parte do salário do Flamengo, outra parte dos chineses, enfim, tem muitas questões a serem respondidas. Obrigado pela gentileza e boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Prazer falar com todos, né, da Fox. Toda contratação que o Flamengo faz é viável, toda contratação que o Flamengo faz é responsável os recursos que são comprometidos são integralmente pagos, ninguém precisa se preocupar com isso. No caso do Conca, foi uma negociação que nem envolveu muita criatividade do nosso departamento de futebol. E ele está vindo para se recuperar, ele fez uma cirurgia em outubro e como o Flamengo, através do seu Centro de Excelência em Performance, tem todas as condições para a recuperação de qualquer tipo de lesão, né, isso foi muito importante também na decisão do Conca de vir para cá. Então ele vai terminar a recuperação aqui, vai vestir a camisa e vai jogar muito bem como sempre. Bom, o presidente já está, né, com retorno e atento aí aos questionamentos de vocês aí no estúdio. Claro, presidente, muito obrigado pela atenção do senhor conosco aqui, aos canais Fox Sports, é o Pascoal que está falando, que o ano seja maravilhoso para o time do Flamengo. Para mim, o ponto de interrogação é o tempo de recuperação dele. Até quando o Flamengo vai caminhar com essa recuperação? Porque imagina-se que entre abril, final de abril, começo de maio, ele já possa estar jogando. A aposta do Flamengo é ter o jogador pronto para a Libertadores da América nesse período ou pode atrasar um pouco mais, presidente? Olha, Pascoal, prazer falar com você. Eu não sou a pessoa mais indicada para especular sobre tempo de recuperação, né? O Dr. Tanuri já esteve com ele nos Estados Unidos, ele vai se apresentar no dia 11, e aí nós vamos ter vamos dizer, um quadro mais tranquilo, né, claro, né, do tempo que ele precisa para se recuperar. Mas o importante é que ele se recupere totalmente e que ele possa, depois da recuperação, nos ajudar. Né? Se vai ser na Libertadores, se vai ser no Carioca, na Primeira Liga, na Copa do Brasil, né? Onde o Conca jogar, vocês sabem que ele pode ajudar muito. O presidente, é o Fábio Sormani, é um prazer falar com o senhor, um grande 2017 para todos vocês, é o que a gente deseja aqui, não é? A minha pergunta é a seguinte, presidente, o Flamengo já fez algum exame médico no Conca ou ainda não fez nada, não mexeu no jogador, só houve uma conversa com o atleta? Professor Sormani, feliz 2017, muito obrigado aí pelo apoio, pelo carinho de sempre. E o nosso chefe de departamento médico esteve com o Conca nos Estados Unidos, né, tem informações médicas, né, sobre o processo de recuperação e quando ele chegar aqui ele vai ser submetido a todos os exames complementares que forem julgados necessários e vai seguir nessa recuperação que é basicamente fisioterapia, né? A partir do momento em que ele operou em outubro, né? Nós já estamos em janeiro, eu acredito que daqui para frente é fazer fisioterapia e não sei se em março, se abril, se maio, né? Mas o tempo que for necessário ele vai usar aqui as nossas instalações para poder voltar em ponto de bala. A cirurgia dele foi feita na China mesmo, presidente? Olha, pelo que eu li, parece que foi feito nos Estados Unidos. Rodrigo Cassino tem uma pergunta para o presidente do Flamengo, por favor. Tenho sim, presidente. Feliz ano novo, tudo de bom para o senhor. Parabéns pelo trabalho.
Vou escalar um Flamengo aqui fictício, que pra mim é time pra ser campeão de tudo, tá? Muralha, Pará, Hever, Donati e Jorge. Aí no meio campo, o Márcio Araújo, juntamente com o Arão. Aí 3 meias, Conca, Diego e Mancoedio, e no ataque o Guerreiro. Na minha opinião, é só colocar faixa. Esse time aí conseguindo jogar com regularidade, é time para ser campeão de tudo. Dá para o torcedor sonhar, presidente? Prazer falar com você, Rodrigo. Já vi que você é bom de escalar. Obrigado. Alguém me deu razão, hein? Equipes, né? Eu acho que essa é uma das formações que eu acho que fariam muito sucesso, né? O Zé Ricardo, com certeza, né, vai levar em consideração e vai saber usar os nossos recursos humanos da melhor maneira possível. Mas a ideia é essa mesmo. Todas as competições em que o Flamengo entra tem que ser para ganhar, e nós estamos formando um elenco, né, que tenha qualidade e quantidade para superar essa batida, né, essa maratona que vai ser o ano de 2017. Presidente, é o Fernando Fontana que está falando, bom ano para você. Eu queria saber o seguinte, você estava falando que o Flamengo vai disputar vários campeonatos, né? Você citou aqui. As contratações param no Conca ou você ainda vai trazer novos nomes, e em quais posições o Flamengo está querendo? Olha, Fernando, eu nunca falo, né, sobre contratações, porque eu acho que acaba, né, a divulgação de qualquer negociação acaba atrapalhando, né, o processo negocial, mas eu posso dizer que nós ainda não estamos satisfeitos, nós estamos trabalhando ainda para trazer mais alguns nomes para se juntar aí ao nosso elenco, que eu já considero de excelente nível. João Antônio. Presidente, é o João Antônio, o grande 2017, e o Flamengo vive hoje uma nova realidade. O Flamengo sanar as dívidas, ou pelo menos baixar muito, colocou ordem na casa, inaugurou o belíssimo Ninho do Urubu, agora conseguiu um belíssimo patrocínio. E outro dia no expediente, o seu vice-presidente de marketing, falando sobre esse patrocínio, foi perguntado sobre um novo estádio. O senhor com certeza sabe dos problemas que o Corinthians hoje enfrenta aqui em São Paulo com a construção de seu estádio. O senhor vê mesmo essa necessidade do Flamengo ter a sua casa, ou por enquanto está bom tudo que o Flamengo vem conseguindo? Olha, João, eu acho fundamental o Flamengo ter a sua casa. Agora, a casa que o Flamengo quer é o Maracanã. E o Flamengo tem todas as condições de transformar o Maracanã num empreendimento altamente rentável, né, e viável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro. Vamos aguardar essas definições aí que estão sendo, espero que estejam sendo concluídas, para ver se a gente pode ter o Maracanã possível. Se o Maracanã for tomado por atravessadores, o Flamengo vai ter que partir para uma outra solução, e que pode envolver a construção de um novo estádio. Seria um projeto de longo prazo, mas nós já temos, né, no curto prazo, o projeto do estádio da Ilha, né, que vai ser um estádio para 21 mil espectadores, que daqui a 2 meses no máximo já vai estar disponível. E o Flamengo, né, ele, para todo lugar que vai, ele tem torcida, ele é muito bem recebido, e nós podemos voltar a jogar em Brasília, em Cariacica, no Pacaembu. Então, o Mancoedio está no Flamengo desde que assumiu o Zé Ricardo. O Donati, que foi colocado no quadrinho, está no Flamengo desde que assumiu. O Coelhar também está no Flamengo e também não joga. Só para então, aproveitar, o técnico João, é o mesmo. Aproveitando a deixa que você está dando com o Sormani, a gente vê os jogadores que são estrangeiros e que jogam pelo time do Flamengo. A relação aumentou agora com a chegada do Conca e do Trauco. Olha lá. Tá lá. Guerreiro, Mancoedio, Guerreiro 43 jogos, Mancoedio 36. Mancoedio não jogou pouco, não. Coelhar 33, Donati só 3 partidas, Trauco e Conca. São 6 jogadores sul-americanos que servem a equipe do Flamengo. Agora, há um limite de jogadores estrangeiros. Limite para jogar? Não. Para escrever também. Não, para escrever não. Não tem limite. Não, eu tenho quase certeza jogar, que não. Você não pode.
você acha que tem um limite Não sim tem, para Sormani, não tem. Bom. Isso foi excluído do regulamento. Não existe limite de jogadores estrangeiros. Pra jogar, existe sim. o Não, limite pra de jogar eu jogadores sei, em claro. campo. Para jogar eu Você sei. pode ter vários jogadores estrangeiros. Agora, em campo, você tem um número limite para entrar em campo com a sua equipe desde o início da partida ou entrando... No banco também pode ter o estrangeiro. Você Também. pode ter 3 em campo e 3 no banco. E 3 no banco. Aí você pode substituir, você pode botar quem que você quiser. Antigamente eram só 3 estrangeiros por equipe. Agora não tem mais o número de estrangeiros contratados, e sim os que entram em campo. É só esse o número. Agora, desses Podem aí... jogar 3 ou 4? Podem jogar... Eu fiquei na dúvida agora, viu? Eu A acho que produção são podia 4. ajudar a gente. Podem jogar 4. Eu acho que são 4. A produção podia ajudar a gente. o Vamos Juninho lá, tirar essa vai dúvida. passar a informação. Agora, acontece o seguinte, são 6 que o Flamengo tem. Né? São 6 jogadores que o Flamengo tem. Você pode levar todos eles para concentração. E só 3 ou 4, com essa sua indagação, podem começar jogando uma partida de futebol. Os outros ficam no banco de reservas. O que eu quis dizer, Pascoal, é que mesmo não tendo jogado pouco, o Mancoejo jogou 36 jogos, o Cuejar 33, mas eles não viraram titulares. Então aquele quadrinho, aquele campinho, que aparece o Mancoejo como titular, ele não vai ser titular com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo não colocou ele como titular, colocou Everton, Gabriel e não colocava o Mancoejo como titular. E o Donati jogou só 3 jogos, também não adianta colocar naquele O campinho. Everton ou o Gabriel, um dos dois fez esse lado que o Sormani estava se referindo. Não há pouco adianta aí. colocar, jogou só 3 jogos e o técnico é o mesmo, ele não vai continuar jogando. Não, aí eu discordo de você. Me permita discordar do nobre amigo. Acontece o seguinte, o Donati, ele não é mau jogador. Não, Ele jogou uma partida... Deixa eu te interromper. O João tá pensando com a cabeça do Zé treinador. Ricardo, não é a Ele não minha tá falando que ele é mau jogador. Eu estou dizendo Pode que se o pensar com a treinador cabeça não do Zé colocou Ricardo, ele... ou pode pensar com a cabeça de qualquer pessoa. Não, ele é bom jogador, ele faria a dupla com o Hever. Eu vi aqui, ó, até 2013, 3 jogadores. A partir de 2013, 5 agora. 5, até 5. Pode jogar 5. O limite estipulado para 2013 era de 3. A mudança foi oficializada pelo regulamento de competições de 2014. Então 5 para entrar em campo. O número não existe número limite de contratações. Agora, um time poderá contar com 5 gringos numa mesma partida. Então são 5 que podem entrar em campo, não existe limite para contratações. Isso aí foi para a abertura da chamada abertura do Mercosul para a negociação dos jogadores. Me perdoe, eu quero só a opinião de vocês. Para mim, o Donati é melhor zagueiro de qualquer zagueiro que tem no Flamengo. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu quis dizer que o Donati, para mim, joga. No meu time ele joga. No do Zé Ricardo ele não jogou. Mas mesmo até sendo agora. o time do Zé Ricardo, o seu, o do Eduardo Bandeira de Melo, o do Rodrigo Cassino, o Donati é melhor jogador que o time do Flamengo tem na zaga. Mas se o técnico não coloca, o Pascoal, eu tô falando do técnico. Eu tô falando do técnico, Você vai não privilegiar. coloca. Como é que você vai privilegiar um jogador tecnicamente pior para colocar o tecnicamente... Pergunta pro Zé Ricardo, então. O que eu tô dizendo é isso. Só se com a virada de anos, o Ricardo respirou novos ares. Só se ele mudou a falou, não, cabeça agora dele. eu vou colocar o Mancoejo, agora eu vou colocar o Donati. Até agora ele não colocou o Donati. Então não adianta colocar aquele campinho com o Donati, que na cabeça do Zé Ricardo, o Donati é reserva. Eu acho que ele tinha que jogar, mas eu estou pensando com a cabeça do técnico. Você não concorda com o campinho do Cassino? Nem com o Donati, nem com o Mancoejo? Não, se fosse o campinho do Cassino, o meu, o seu, o Donati estaria. Mas não dá para colocar o Donati como titular se o Zé Ricardo não colocou o Donati. João, nós estamos parecendo que nós estamos andando em círculos. Jesus! Como é que o treinador do Flamengo tem um jogador bom, que é o Donati? Mas contra o Figueirense ele escorregou. Escorregou, cara. Ele não fez nenhuma lambança porque ele quis. Ele não deu bico para trás, ele não fez gol contra, ele não enterrou o time do Flamengo. Ele escorregou naquele jogo do Figueirense. Sim, mas quem escala é o Zé Ricardo. Isso acontece. Agora, se o treinador tem bode no cara, cabe ao treinador chegar pro cara e esclarecer o assunto. O Flamengo não pode jogar com o pior tendo o melhor. Também acho. É a mesma situação do Mancoejo. A gente cansou de ver jogo do Mancoejo. Ele consegue armar o time pelo meio e joga também pela ponta. Aí o que acontece? O treinador não coloca. No começo do ano passado eu falei, Mancoejo, melhor contratação do futebol brasileiro, sem exageros. Porque a gente cansou de transmitir jogo de Campeonato Argentino com ele jogando muita bola, com alto nível e regularidade. Só que no Flamengo não teve sequência. Tipo o Centurion no São Paulo. Não, Centurion daí. Não, no Racing era uma beleza. Quando veio pra cá, meu amigo, sumiu. Centurion Pô, ele não tá jogando nem na Argentina. Agora não tá, de novo. Deu uma cacetada com o carro lá de 100 mil dólares. Pelo amor de Deus, né? Jogador burro pra jogar, foi emprestado. Está emprestado. Aí, no meio de todo esse questionamento, eu queria que a gente ficou de apresentar, peço desculpa aos senhores, o quadrinho lá do número de jogos
do Conca, né, ao longo dos tempos, né, você vai reparar que há uma diminuição muito clara na atividade do jogador ao longo do tempo. Conca que é reforço para o time do Flamengo agora. Em 2016, eu não tô, 25 jogos e 6 gols. Me ajude aí, porque tá muito longe para mim aquilo lá. Em 2007 ele jogou 48 partidas. 48 partidas, 7 gols. Aí em 2008, 56 jogos, 8 gols. 2009, 63 jogos, foi o ano que ele jogou mais, 13 gols. 2010, 59 jogos, 14 gols. 2011, 42 jogos, 13 gols. Em 2010 ele jogou todas as partidas do Campeonato Brasileiro. 2010, né? 2012 já caiu um pouco mais, 36 jogos, 17 gols. Em 2013 ele jogou 48, fez 28 gols. Em 2014 jogou 59 jogos, foi bem até 2014 e 16 gols. Aí em 2015 já diminuiu, 29 jogos, 9 gols. E 2016 foi o ano mais fraco, 25 jogos, 6 gols apenas, foi o ano da contusão. Os últimos 2 anos caiu muito demais, hein? Caiu bem. Agora a gente tem que pensar com otimismo. Ele vai se recuperar, tá? Mas que é o que o Sormani falou. Exatamente. Então, só explicar um negocinho. Vai ao encontro do que o Sormani falou, claro. O Sormani, o Fábio Sormani. Não de encontro. Quando você fala que vai de encontro, é tromba. Ao encontro é aquilo que você está de acordo com o que está acontecendo. Só para explicar. Então, é aquilo que eu estava falando. Há uma queda de rendimento. Dá para confiar? Vai dar certo? O presidente acabou de nos dizer que o departamento médico do Flamengo tem os exames, tá? Tudo no papel, radiografia, ressonância magnética, e ultrassom, tudo que mais moderno tem, o Flamengo já tem. Mas ninguém no Flamengo ainda colocou a mão no jogador. Ninguém do Flamengo até esse momento viu o Conca. Não viu o Conca numa esteira caminhando. Só dia 11. Sim. Ninguém viu. Mas pelo menos o Flamengo teve a precaução de fazer um contrato de que o Conca passa a receber só a partir do momento que ele entrar em campo. Sim, mas isso é importante para o clube também. Natal, Manaus, é claro que talvez num ritmo diferente do ano passado. E o fato de ter a ilha do governador já vai nos ajudar muito. Mas o que acho que a torcida quer é que o processo de negociação do Maracanã chegue aí num bom caminho para a torcida, para o contribuinte do estado do Rio de Janeiro, que não merece continuar sendo onerado, né, por um estádio que pode ser perfeitamente viável, né, se administrado pelo Flamengo e pelos seus parceiros. E acho que no final tudo vai dar certo. Fernando. Presidente, aqui é o Fernando Caetano. Eu queria saber do senhor a respeito... primeiro, feliz 2017, parabéns pela administração. O torcedor do Flamengo está empolgado, a base mantida, alguns reforços chegando. Agora a gente se lembra de alguns tropeços recentes do Flamengo, como na Sul-Americana do ano passado, Campeonato Brasileiro, na reta final, o time acabou também deixando a desejar um pouquinho. Como é que o senhor está analisando o grupo do Flamengo na Libertadores? É o grupo 4, tem o São Lourenço, a Universidade Católica e aí o vencedor do jogo 1, que pode ser Atlético Paranaense, Milionários da Colômbia, enfim, é um grupo complicado. Como é que o Flamengo está encarando esses adversários? Olha, Fernando, realmente é um grupo complicado, mas é complicado para eles também. O Flamengo, todo campeonato que ele entra, ele tem a obrigação de jogar para ganhar. Então, ele não pode se queixar de que o primeiro desafio é difícil. O São Lourenço é um time, né, que é muito difícil realmente, campeão da Libertadores há 2 anos atrás, né, a Universidade Católica, campeã chileno, se não me engano, bicampeã chilena, e o outro adversário, que provavelmente será o Atlético Paranaense, também é um adversário de respeito. Então é um grupo difícil, mas nós temos que respeitar os adversários e encarar, não tem outro jeito. Presidente, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui aos canais Fox Sports. Pascoal, só rapidinho perguntar ali, presidente. E o Marinho, presidente? Estou recebendo aqui várias mensagens aqui. O senhor sabe que lá na Fox nós temos no nosso grupo lá o Fla Fox, né? O senhor conhece bem a Fla Fox. O pessoal está desesperado aqui. Pergunta para o presidente do Marinho, o Marinho vem ou não vem? Pois é, mas
É o que eu estava falando aqui com o Ricardo, né? Desde 2013 que vocês me fazem essas perguntas e eu respondo sempre a mesma coisa. Né? Vamos esperar, né, que as negociações se concluam. Tem vários jogadores que são objeto de desejo, né, da nossa torcida, né? Acredito que o Marinho seja um deles, mas é uma negociação muito difícil, como são outras também. Vamos esperar mais um pouquinho e o que a gente conseguir fazer, né, nós vamos fazer. A torcida pode ter certeza que nós estamos trabalhando duro nisso. Muito obrigado, presidente Ilai. Parabéns pela entrevista. Um abração ao presidente do Flamengo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção conosco aqui dos canais Fox Sports. A gente agradece. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Ricardo Lai. Pascoal, de uma contratação, eu tenho certeza que o presidente Eduardo Bandeira de Mello vai falar, vai comentar. Porque todo mundo viu a foto, né, que está o Guerreiro com a camisa do Corinthians, o Conca com a camisa do Fluminense. E tem aquele boneco lá famoso, lá que todo mundo conhece, o Ratinho, o Mickey. Quando que ele vem? Ser contratado? Esse daí eu acho também, se vestir a camisa do Flamengo, no meio de tanto craque, até ele vai jogar bola. Obrigado pela gentileza, Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, nos atendendo aqui para falar desse dia movimentadíssimo e o torcedor empolgado, rubro-negro, muito feliz com essa contratação. O próximo é o Rômulo, hein? Próximo é o Rômulo, tá chegando, o Rômulo tá chegando. O presidente não vai falar, mas tá chegando o Rômulo, é o próximo jogador a ser anunciado pelo Flamengo. Um grande abraço, bom programa para vocês. Muito obrigado mesmo. O Rômulo joga no lugar do Márcio Araújo para você? Joga no lugar do Márcio Araújo, sim. Então muda a sua escalação. Eu tô recebendo aqui. Os caras estão dizendo aqui o seguinte: ainda bem que o Cassino não é técnico do Flamengo. Olha o outro aqui, fora Cassino. Cassino, vai ver se eu tô na esquina. O presidente disse que eu estou prestigiado. Mas o presidente é uma pessoa. Ele falou, rapaz, é bom de escalação. Ele é extremamente educado, elegante. Com esse time aqui, a reação da torcida. Faltarão faixas de tantos títulos que o Flamengo vai ser campeão. Cassino, vai caçar homem na rodoviária. Esse é ele que fala. Deixa eu ver. O Juninho, o que você falou? Repete, por favor. Vamos ver então Vou abrir uma tela para a gente ver as contratações do Flamengo, que o Flamengo já contratou, tem aí no mercado, o que já está feito pelo time do Flamengo em termos de contratações. Como diz o Sormani, não é lá muita coisa. A gente esperava até agora mais. não. A gente mas esperava mais. É que muitas janelas, né, na Europa estão abrindo agora. O caso do Rômulo, por exemplo, ele não podia falar com ninguém até então. Lá. Vamos lá. Olha lá, o Trauco, né, que é o lateral esquerdo, foi contratado, tem um contrato por 3 anos. O Conca é um empréstimo até o final do ano, quer dizer, veja só, o caso do Conca, né? O Conca, ele pode jogar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro. Daria 8 meses. 8 meses, no contrato está de 8 meses. Bom, mas vamos ver, vamos torcer para que dê certo. O Marinho é um big question mark. Está engatado, mas ainda não está resolvido. É a big question mark. É uma grande questão. Chique. E mais... E o Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse seria legal. Você lembra do Mickey, o centroavante do Fluminense? Jogou no São Paulo depois. Ele foi campeão com o Fluminense em 70. Então, quando o Fluminense ganhou a Copa... Taça de Prata, o brasileiro. Só que eu até fiz uma comparação do Mickey, claro, guardadas as proporções, que foi perguntado, o duelo do expediente era o Borja ou o Prato. Todos votaram no Prato, porque o Prato já tem uma estabilidade aqui no Brasil, e eu acho ele mais jogador. E o Borja, ele apareceu agora. Então eu fiz até essa comparação. O Mickey, ele surgiu naquela fase final do Campeonato Brasileiro e era um quadrangular. Nos 3 jogos ele fez um gol em cada jogo, contra Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Depois sumiu. Não, ele veio pro São Paulo. Não, veio pro São Paulo, jogou Santa Catarina. Sumiu que ele não explodiu. Não fez carreira. Ele não explodiu. Ele pensou? Ele entrou em cima da hora, no lugar do Flávio, que foi vendido pro Porto, fez esses gols e não vingou. Eu fico aqui pensando a seguinte coisa, assim, existem jogadores na Alemanha, jogadores da seleção da Alemanha, que são apaixonados pelo Flamengo, né? Muitos até ficam com... Pousam com a... Olha lá, o Podolski lá com a camisa do Mickey, e ele vive com a camisa do Flamengo, olha lá. Podolski também é outro. Eu sinceramente, com o dinheiro que o Flamengo tem hoje, o Flamengo, o Fernando nos trouxe a informação, acho que foi ontem, né? Segunda-feira. Semana passada ou ontem? Acho que foi semana do patrocínio, passada. 190 milhões. Algo em torno de 200 milhões aí por 6 anos que o Flamengo vai receber. O Ibrahimovic, ele declarou em Londres o contrato dele com o Manchester United
parece que é um contrato de 3 temporadas. Terminando, ele gostaria de jogar no Brasil. Ele disse isso. Ele declarou isso. Você já pensou? E eu vi essa entrevista, na verdade, ele não foi que foi uma pergunta meio aberta, né? Você se arrepende de alguma coisa, de não ter feito ainda? E ele que colocou essa questão, falou assim, olha, de repente a possibilidade de jogar no Brasil. Aí ele falou... Esse tipo de coisa eu acho espetacular. Mas o legal é que foi espontâneo dele, né, Sormani? O Brasil tem que abrir. O Podolski tá jogando no Galatasaray. O Podolski. Tá jogando, deve ganhar mais que aquilo, lógico que ganha. Mas de repente o cara conhece o Brasil. Ele adora o Brasil, adora o Flamengo. Foi super bem recebido por todos. Adora o Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acho que o Flamengo podia partir para uma contratação dessa. Eu acho que hoje, que com esse aporte financeiro que está vindo aí de camisa e tudo mais, é viável. É viável, desde, é claro, que o jogador abra mão de um pouco do salário. Que é, por exemplo, o Felipe Melo, depois nós vamos tratar desse assunto no Palmeiras, vai estar abrindo mão para assinar com o Palmeiras. Faz a chamada composição financeira, exato. E outra coisa, Isso você tem razão. Pega um parceiro para... Exato, isso que eu ia falar. A Alemanha é um país que de grandes marcas, né? De grandes marcas e marcas esportivas importantes. Exatamente. Automobilísticos. E o patrocinador do Flamengo é a Adidas, né? Não, a Adidas não tem. É alemã, né? Tá certo. Mas é o patrocinador do Flamengo. Exatamente, é alemã. Então, de repente, pode até casar, dar um negócio aí. Eu acho que o Flamengo, que o presidente é muito reservado e faz ele muito bem. Tá certo. Faz ele muito bem e não fala nada. Você não consegue tirar nada. Depois da declaração ontem do treinador da Chapecoense dizendo que não pode declarar que os caras vão roubar o jogador da Chapecoense. Não pode abrir o jogo. Fernando Fontana, o presidente me elogiou, você é minha testemunha. É verdade. Ele é uma pessoa extremamente educada. O presidente é um exemplo de pessoa. O time que você só para lembrar, o Tardelli está difícil. Eu fiz um time realista. Posso falar? O Tardelli está se representando lá, né? O Tardelli vai ser difícil a vinda dele, porque ao perder o Montijo para o Botafogo, o Shandong Luneng tem essa vaga. E é muito provável que o Tardelli ocupe essa vaga. Ele já, inclusive, se reapresentou, já vai treinar com o Shandong Luneng. Então, o retorno do Tardelli para o Brasil, com a saída do Montijo, ficou muito difícil. Não é impossível. Ele vai participar da pré-temporada, inclusive. Já está escalado para a pré-temporada. Como o Rodrigo Cassino, que está aqui, ele prepara os campinhos, que a gente viu a escalação dos jogadores. Vamos ver lá. Zé Ricardo, o treinador. Muralha, Pará, Hever, Donati. É errado ali, né? Donati e Hever. Tanto faz. Hoje em dia o zagueiro troca de posição, gente. Caramba. Jorge é o lateral esquerdo. Isso é muito retrógrado. Márcio Araújo e o Ilharão. Foi você mesmo que fez isso. Chegou pior, mesmo. Diego, que fez. Conca, Guerreiro e Mancoejo. Não, eu fiz só com os jogadores que lá estão e com o reforço confirmado, que é o Conca. Porque podemos ter o Marinho entrando nesse time, principalmente no primeiro momento, e que o Conca tá lesionado. Podemos ter, no lugar do Márcio Araújo, a entrada do Rômulo. E essa é uma posição de alta rotatividade, porque volante corre demais, se lesiona demais, leva cartão. Então é importante ter como opção, de repente, no banco, um jogador como o Márcio Araújo. E na esquerda, o peruano lá para, de repente, revezar com o Jorge. O Jorge deve ser convocado para a seleção brasileira em algum momento. E aí o peruano, Trauco, né? Pode também aparecer aí em algumas oportunidades. Como é que o Pepe falava? Não tem jogador ruim. O pão machuca. E aí, normalmente entra em jogo importante. Não, a gente... Essa é boa. Normalmente entra em jogo importante. Entendeu? Eu acho... Bom, é por isso que o Palmeiras também está se recheando, como o Flamengo. Em relação ao Trauco, porque o Jorge é um jogador que tem aparecido muito. E não será surpresa se em alguma dessas janelas, não digo agora ou no meio do ano, alguém venha no Flamengo pegar o Jorge. Tudo bem. Ele está jogando demais. E aí o Trauco vai ser o titular. Não, escuta aqui, o problema, o Jorge joga bola? Joga bola. O Jorge tem potencial para jogar no mercado europeu? Tem potencial para jogar no mercado europeu. Agora, você vai tirar o Jorge, vai botar Trauco para jogar? Não pode, esse que é o problema. Isso que eu estou falando. Ele foi contratado para reserva do Jorge. Agora, se o Jorge sair, tem que contratar um para ser titular. Voltar para a reserva de alguém que fosse contratado para ser titular.
Não tem, é um problema que o Flamengo pode passar de novo. Talvez até porque o Jorge pode ser convocado e o Trauco também pode ser convocado. Por que não? E o Flamengo ficaria sem lateral. Não, aí nesse caso, o Pará vai para a lateral esquerda, o Roger entra, mas tem que improvisar. Direito, porque o Pará, na verdade, não é mais jogador, ele começou de lateral esquerda. Ele era Santo André, lateral esquerda, o Santos contratou ele jogou muito tempo de lateral esquerda. Depois acho que foi o Vanderlei Luxemburgo que passou para a lateral direita. Passou para a lateral direita e ele ficou. E ficou. Então joga nas duas. Então ele joga nas duas, sempre igual o Zeca, né, que está no Santos, joga na Seleção Olímpica, que jogou na Seleção Olímpica, também pode jogar nas duas laterais. Mas se de repente tem uma suspensão, uma lesão, você é um problema. E vai acontecer na temporada, não tem jeito. O Cassino, presta atenção, o Rômulo é uma grande possibilidade, né? O Marinho é uma outra possibilidade. O presidente do Flamengo não quer abrir, mas tem negociação. E hoje, na entrevista coletiva, chegaram a falar do Caleri. Exatamente. Também para jogar pelo Flamengo. Quer dizer, o Flamengo tá... por isso, ó, vou falar para vocês. O Flamengo, por isso que eu disse no programa de ontem, é o seguinte. Para mim, o Flamengo e Palmeiras estão num patamar acima dos outros nesse momento. Até com um aceno das equipes nas contratações, né? Ou você olhar as contratações do Flamengo, com o time que você montou, com as possibilidades, com as variantes que acontecem e estão sendo apresentadas, poxa, o time do Flamengo é um baita time. Fora a base do Flamengo. Põe na telinha de novo. Fora a base, né? Põe na tela de novo o campinho. Você quer o campinho? Eu quero o campinho. Não é, calma que ele vai virar. Ele vai virar lá. Vai virar o campinho. Porque, gente... O Rodrigo Cassino que fez. Gente, sinceramente, aqui, ó, olha aqui. A zaga é a mesma. Tá? Do goleiro ao lateral esquerdo. Aí você coloca o Márcio Araújo, que o torcedor do Flamengo tem arrepio. O William Arão, legal. Tanto arrepio não assim. sabe. O torcedor do Palmeiras não tinha, nem do Atlético, nem do Flamengo. Isso é preconceito com o rapaz. É verdade. Desculpa. 3 times que ele passou, ele não conseguiu arrancar. Aí a diretoria vai renovar o contrato dele 2 anos. A confiança do titular absoluto do time. O William Arão, ok. Diego, ok. Manquejo, Guerreiro e o Conca não sabe. O Pascoal, aonde é que está a genialidade desse time? Não, deixa eu falar pra você. Eu tô falando o seguinte, se ainda vierem Marinho... Se ainda vierem Marinho... Estão perto. Marinho... Não sei. Rômulo. Gente, foi que eu perguntei pro presidente do Flamengo aqui no programa. Presidente, fala aí do Marinho pra gente. A possibilidade do Rômulo. Mas não chegou. Não chegou. Então, nesse momento, mesmo assim? esse time aí é um time bom. Mas é para ganhar Libertadores? Acho difícil. Eu também acho que para ganhar tudo, igual o Cassino colocou. Exatamente. Eu acho Agora, se você colocar Muralha, Pará, Donati, Hever e o Jorge, Rômulo, o Arão, Marinho, Diego e lado esquerdo, falta alguém. Podia ser o Tardelli, não vem mais. E na frente o Guerreiro, fica legal. Mas veja só, precisa contratar o Rômulo, precisa contratar o Marinho e precisa contratar um cara do lado esquerdo. Um aberto para... Gente, são 3 jogadores, são 3 posições. Mas 2 já estão encaminhados no mínimo. A gente não sabe. Porque o presidente do Flamengo falou... Não falou nada, não. Não quer abrir as negociações para não ter problema. Não sabe. Esse cara da esquerda não pode ser o Podolski? Pode ser. Pode ser o Mancoejo. A gente não sabe. Gente. Pode ser o Mancoejo, que é canhoto, pode jogar por ali. O Mancoejo está no Flamengo há algum tempo e não está jogando. E quando joga, não é nenhuma Abrastemp jogando, tá? Então vamos pensar em alguém que... O Flamengo precisa contratar um volante, que é o Rômulo. Ele precisa de um cara para as 2 beiradas. Um pode ser o Marinho? Legal. O outro pode ser o Tardelli? Difícil. O Tardelli voltou agora pro... Pode ser o Podolski? Nossa. Aí seria espetacular. E outra coisa, aí seria espetacular. Não dá para esquecer que o técnico é o mesmo.